Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23, o versículo 8. Vamos ao texto. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e pervertem as palavras dos justos. Amados irmãos, o capítulo 23 de Êxodo está imerso de orientações. Sabemos que no capítulo 20, Moisés recebe os 10 mandamentos após um tempo de oração no Monte Sinai. E do capítulo 20 em diante, Deus está orientando o seu povo, o povo que ele tirou com o braço forte do Egito, um povo que era escravo. Porém, o fato desse povo ter saído de um espaço de escravidão não quer dizer que as suas mentes já estavam libertas. Às vezes nós saímos do ambiente de escravidão, mas a nossa mente continua cativa. E agora Deus está ensinando aquele povo, através das suas orientações, dos seus mandamentos, das suas palavras, como viver em sociedade. Como viver agora não como escravos, mas como alguém livre. E aqui, Deus traz uma orientação muito importante acerca do suborno. Em algumas traduções, o termo aqui apresentado é presente. E quem não gosta de receber um presente, né, meus irmãos? O presente, ele materializa um sentimento, uma ideia. Logo, o presente revela uma intenção, que pode ser boa ou ruim. No hebraico, a palavra suborno significa presente. Por isso precisamos entender o sentido a qual está sendo empregada. Aí que está o detalhe da intenção. Duas coisas que o suborno faz. Primeira é perverter as palavras. O verbo aqui utilizado, perverter, significa torcer, virar a pessoa de cabeça para baixo, literalmente. Quando nós olhamos para a nossa história, Brasil, tem uma expressão que muito me incomoda, a famosa expressão jeitinho brasileiro. Tome a sua Bíblia agora em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Aqui, a palavra do Senhor está relatando a situação dos filhos de Samuel. E o que os filhos de Samuel fizeram? Eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram suborno, eles perverteram, ou seja, eles torceram, eles mudaram. Lá no sentido da palavra, era como virar a pessoa de cabeça para baixo, eles deram um jeitinho brasileiro, eles perverteram o direito. Veja que essa perversão do direito, esse suborno, está sendo relatado no meio do povo de Deus. Quando nós falamos de suborno, rapidamente a nossa mente nos leva à política. Sim, a nossa política foi palco e continua sendo palco de muito suborno. Mas nós precisamos entender que o suborno está no nosso dia a dia. O suborno está nas relações de trabalho. O suborno pode estar na nossa relação em meio à comunidade, em meio à igreja. E veja que os filhos de Samuel, profeta do Senhor, sacerdote do Senhor, estava agora à frente de Israel. Não foi por falta de exemplo de homem de Deus, não. Os filhos de Samuel fizeram a sua escolha. E o que eles fizeram? Se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno. Outra palavra que aparece no lugar de suborno é peita. E peita era um antigo tributo pago pelos que não eram nobres. Eram presentes oferecidos
como que? Suborno. É o que nós vemos em Deuteronômio capítulo 16, do versículo 19 ao 20. Olha o que está escrito. Lembra que eu disse que uma das ações do suborno é perverter, é torcer a palavra? Veja agora o que Deuteronômio capítulo 16, versículo 19 e 20 diz. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, nem receberá suborno. Porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que não vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Veja aqui no versículo 20, está harmonizado justiça com herança. Então Deus estava querendo dizer, olha, não adianta vocês viverem na base do suborno, não adianta vocês viverem torcendo o juízo para o seu bel prazer, mudando o que é certo para o seu bel prazer e depois querer ter parte em uma herança justa. Meus irmãos, tem muita gente enriquecendo em detrimento da desgraça alheia. Tem muita gente se tornando próspera, se tornando grande em cima de suborno. E o Senhor aqui está deixando bem claro que no meio do seu povo, ele abomina o suborno, ele abomina esses tipos de comportamento. Outra característica que o suborno faz com o homem, com a mulher, ele cega, ele tira a visão, ele impede de enxergar a realidade. Lucas capítulo 6, versículo 39. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Meus irmãos, para o homem de Deus, tudo vai ser mais difícil. Preste atenção nisso que eu estou lhe afirmando. Para o homem de Deus, tudo será mais difícil. Por quê? Porque o homem de Deus não pode dar esse jeitinho brasileiro. O homem de Deus, ele não pode usar das influências que ele tem para conseguir algo que é injusto. Nós, como corpo de Cristo, como igreja santa do Senhor, nós não podemos ceder a esquemas, a conchaves, a subornos. Nós não podemos. Então, para o homem de Deus, tudo vai ser mais difícil. O homem de Deus não pode roubar, o homem de Deus não pode defraudar, o homem de Deus não pode furar fila, o homem de Deus não pode usar do status que ele tem. Já viu igrejas que apoia determinada pessoa porque ela tem dinheiro? Ou seja, para o pobre que pecou é banco, é disciplina, mas se ele é rico, é oferecido para ele uma unção, é oferecido para ele um cargo. E a palavra do Senhor aqui, e eu estou lendo um texto antestamentário do Antigo Testamento, Deus já está deixando claro que ele não compactua com essas ações. E aí, o que o suborno faz? Ele cega. Porque a pessoa, quando ela tem dinheiro, ela fica cega. Ela não consegue perceber a realidade ao redor dela. E ambos vão cair na cova. Essa ação que você está tomando, baseada em suborno, irmão, tem um ponto final, e é cova. 1 Samuel capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 4. Olha o que Samuel diz para o povo. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido. Olha agora, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Olha o que um homem de Deus faz. Samuel chega diante do povo e diz, falem aí, quem foi que eu roubei? Quem que eu tomei o boi? Quem eu defraudei? Falem aí, de quem aqui eu tomei suborno? E o povo dá uma devolutiva, dizendo, em nada tem nos defraudado,
É assim que um homem de Deus caminha. Irmãos, eu não estou interessado em saber se você profetiza, se você ora em línguas, se você traz o céu aqui para a terra. Mas eu estou interessado em saber se você é correto nas suas ações, se você não está cedendo ao jeitinho brasileiro. Isso é o homem de Deus. Não é sobre o transcendente apenas, mas é sobre caráter. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 4. O rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de peitas, ou seja, o amigo de subornos, a transtorna. Olha agora Jeremias capítulo 22, versículo 13. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Essa palavra faz contraste com a palavra do homem prudente e do imprudente. Você conhece ela. Jesus disse uma parábola sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha o contraste. Aqui Jeremias apresenta um cenário de quem construiu sua casa com injustiça, construiu seus aposentos sem direito, que se serviu do trabalho do próximo, do suor do próximo, do tempo de vida do próximo, e não lhe remunerou, não pagou o salário devido. E Jeremias começa com uma expressão, ele diz, ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que estamos achando que é lucro, é prejuízo. Muitas vezes o homem de Deus está se perdendo em ações, em negociações, achando que é lucro, mas na verdade é prejuízo. Estejamos atentos nas nossas negociações. Cuidado, meu irmão. Você não precisa perder os seus valores, perder a sua dignidade para edificar um lar, edificar uma casa a preço de injustiça. Enquanto Cristo nos apresenta o protótipo de um homem prudente, é aquele que não só ouve a palavra, mas pratica a palavra. Talvez, meu irmão, minha irmã, você ouve a palavra todos os domingos, você faz devocional todos os seus dias, só está faltando a segunda parte para você edificar sua casa na rocha, praticar. Talvez você se denomina cristão, mas você não é chamado de cristão. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus. Porque aquele que é chamado de cristão, aquele que é reconhecido como um discípulo de Jesus, ele não pode ter a sua casa edificada na injustiça. Ele não pode ter os seus aposentos edificados na ausência do direito. Ele não pode ter a sua vida construída à base de suborno. Porque toda vez que você suborna, o lado mais fraco, meu irmão, está padecendo. Alguém está pagando pelo seu suborno. Alguém está pagando pela sua mentira. Alguém está pagando quando você não quer pagar. Então Cristo aqui nos mostra que a verdadeira prudência consiste em ouvir as palavras dele e praticar. Aí sim a sua casa é edificada na rocha. O interessante da parábola de Mateus capítulo 7, do homem prudente e prudente, é que a chuva se abate sobre as duas casas. Tanto o que construiu a casa na areia, torna a dizer, porque achou que era lucro, mas viu que era um prejuízo quando a chuva bateu sobre a casa. E a chuva se abateu sobre a casa do prudente e do imprudente. Ou seja, o dia mau vai vir para os dois. Tanto para o que construiu na areia, achando que era lucro, para aquele que construiu a casa a preço de injustiça, a preço de suborno,
como também aquele que construiu a casa na rocha. A diferença é, a casa do justo permanece porque foi edificada na rocha, e a casa daquele que construiu a preço de injustiça foi derribada, no primeiro vento foi derrubada. Irmãos, isso é muito sério. Suborno não é algo que faz brilhar os olhos apenas dos ricos, mas também faz brilhar os olhos dos pobres. Suborno é suborno. Peitas são peitas, tanto para o pobre quanto para o rico. E torno a dizer, quando nós decidimos seguir a Cristo, sempre será mais difícil, mas será recompensador. Será mais difícil, porém, poderemos ser reconhecidos como homens de Deus. Será difícil, porém não impossível. Cristo está conosco. E quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, decida pela retidão, mesmo que custe algo. Se aqui o suborno lhe custa alguma coisa, então, ao se decidir pela retidão, se decida mesmo quando lhe custe algo. Evite qualquer atalho, principalmente que comprometa a sua consciência. Isso vale desde pequenas mentiras até decisões profissionais ou pessoais. Segundo ponto, seja justo ao julgar e ao aconselhar. Não tome partido por interesse ou por conveniência. Seja um canal de justiça e verdade, mesmo que isso desagrade os outros, irmãos. Terceiro ponto, rejeite favorecimentos ilícitos. Não aceite vantagens que você sabe que não condizem com os princípios éticos ou cristãos. Deus nos chama a viver com honestidade em todas as áreas de nossa vida, irmãos. O suborno aqui, ele é símbolo de qualquer vantagem obtida de forma injusta. E esse tipo de atitude corrompe o juízo, distorce a verdade e nos afasta da justiça de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente, como teu Deus. Segundo Coríntios 8, 21, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Salmo 15, versículo 1 ao 2 e o versículo 5, a parte B. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O que não aceita suborno contra o inocente? Quem assim procede nunca será abalado. Vamos orar? Deus de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Agradecemos, pois tu és um Deus zeloso e nos instrui através da tua palavra. O Senhor nos exorta através da sua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que no dia de hoje o Senhor nos afaste de todos os maus caminhos. Perdão, Senhor, pelas vezes em que, de certa forma, praticamos o suborno. Não só o suborno material, mas também o suborno afetivo. Às vezes, ó Pai, que preferimos os nossos, fazemos acepção de pessoas, protegemos os nossos, mesmo quando eles estão sendo agentes de injustiças. Pai, nos ajude a ser justos em nossas ações. Nos ajude, ó Pai, transparecer o reino em todas as nossas atitudes. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.